Olá, eu queria falar hoje de espumantes com você. Espumantes pelo mundo, vocês sabem, existem vários processos. Tem o método ancestral, tem o sistema Ast, tem o champenoise, que é o famoso lá de Champagne, como o nome já diz, que é um método clássico. Tem o Charmat. Mas antes de falar disso, se você está chegando agora, eu vou pedir a você que dê um like aí, porque nos ajuda. E além de dar um like, você pode se inscrever. Inscreva-se aí no canal que você vai ser avisado toda vez que tiver um vídeo novo. E você pode também compartilhar com seus amigos, porque compartilhando, mais pessoas vão ter acesso a esse tipo de informação. Bom, o espumante, na verdade, é uma coisa muito simples. Ele é um vinho duplamente fermentado. Depois do vinho pronto, se você acrescentar leveduras novamente e tampar esse vinho, ele vai produzir aquele gás carbônico que dá as bolinhas do chamado perlage. Isso é que é um espumante. Mas antes de se desenvolver esse método, que todo mundo atribui ao Dom Perignon, lá em 1600 e pouco, 100 anos antes, mais de 100 anos antes, em 1531, os monges beneditinos, sempre os monges, né? Os monges contribuíram muito para a enologia e para tudo que se tem hoje de vinhos. Os monges beneditinos lá de Saint-Hilaire, no Languedoc, da abadia de Saint-Hilaire, desenvolveram um sistema que hoje é conhecido como ancestral, que eles faziam lá a Blanquette de Limoux, existe até hoje. É considerado o primeiro vinho com bolhas, la première bulle, são a Blanquette de Limoux. E como é que eles conseguiram isso? Eles engarrafavam antes de terminar a fermentação. Tem que ter um ponto exato, precisa ter talento. Hoje há instrumentos para saber exatamente quanto sobrou, quanto já tem de álcool e quanto sobrou de açúcar, para que isso depois não arrebente a garrafa com esse processo de final de fermentação. O fato é que esse sistema, que hoje chama-se de método ancestral, está muito na moda, que são os Pet Nat. Pet de Petit-Lin e Nat de Naturel. Petit-Lin, Naturel. E então começou com eles. Agora, tem também o método Ast, que é feito em autoclaves, o processo é mais ou menos a mesma coisa, só que ele está dentro de uma autoclave enorme, como é o sistema de dupla fermentação, no caso de vinhos espumantes, feitos pelo método Charmat. Isso é controlado dentro de uma cuba enorme. No método Ast não existe a dupla fermentação. A fermentação da uva originalmente, ela é interrompida num determinado momento. No método Charmat é a dupla fermentação, é a forma de fazer o espumante tal qual em Champagne, só que numa cuba de aço. Muita gente acha esse um sistema maravilhoso porque você tem muito controle. Mas os grandes espumantes mesmo são feitos na garrafa pelo método tradicional, tá certo? Você então tem o vinho está pronto e você então acrescenta leveduras e deixa ele refermentar. No Champagne acontece uma coisa sensacional. Eles, para terem o perfil da casa, que cada um gosta de ter o seu estilo, eles lançam mão de diversas outras safras. Chegam a ter 10 anos, as grandes maisons de Champagne chegam a ter 10 anos de safras distintas do Chardonnay, do Pinot Noir, do Pinot Meunier, para fazer o assemblage exato das proporções que levem ao resultado que tem o perfil da casa. É muito interessante isso, é uma coisa meio que exclusiva de Champagne, porque a pessoa é natural, a pessoa comemora algum momento com um determinado champanhe e ele depois quer repetir essa experiência. Então ele quer tomar o mesmo produto, não é verdade? Porque a natureza não é assim, cada ano é um ano. Mas em Champagne eles querem ter o perfil da casa. Isso é muito claro, porque tem casas com estilos distintos. Isso é uma coisa bacana.
Tanto é que os milesime, que chama-se quando uma safra é excelente e vem grafada a safra no rótulo, não é todo ano que tem isso. Em champanhe, são 2 ou 3 a cada década. Quando é milesime, não há mistura de safras de outros anos do vinho base. São só os provenientes dos vinhos das uvas da colheita daquele ano. Isso é que é um milesime. Mas, enfim, a grande maioria dos espumantes de prestígio são feitos dessa forma, no método champenoise, e eu elegi aqui 10 exemplos pelo mundo, para você ter um panorama. Tem coisas caras e coisas de bom preço, para você conhecer o que tem no mundo. Poderia ter feito mais opções, mas não dá para fazer tudo num vídeo só. Bom, vamos começar logo com a França, com champanhe. O meu amigo David Markovic, que é da LVMH, a LVMH é uma gigante que é dona da Veuve Clicquot, que é líder de mercado, que tem sempre um padrão. A Moet Chandon também é deles, e é deles também a Ruinart. A Ruinart é creme de la creme, né? Quem já tomou um Ruinart sabe do que eu estou falando. E o David fala, eu estou falando do David porque ele uma vez me falou uma frase que eu nunca mais esqueci e repito toda hora, que o champanhe é a bebida que tem o poder de transformar um momento comum num momento memorável. É isso mesmo. Imagina agora, eu não sei o que você está fazendo, mas se você abrir um champanhe agora, certamente você vai se lembrar sempre desse momento para o resto da sua vida. E é isso mesmo. E champanhe tem uma enormidade de grandes vinhos, né? Eu poderia citar aqui o Salon, o Fleury, alguns prediletos meus, o de Souza e Gliurier, champanhes biodinâmicos, sem contar as maravilhas consagradas. E eu então escolhi aqui Aliás, antes de falar o que eu escolhi, você sabe que champanhe se refere apenas a esses espumantes produzidos nessa região. Estou colocando o mapa aí para você ver qual é a região de Champagne. Porque fora dessa região, quem faz espumantes não pode chamar de champanhe, chama de crémant. Então tem crémant d'Alsace, crémant de Bourgogne, crémant de todo lugar. Mas não é champanhe. Champanhe é o espumante feito na região de Champagne. Bom, eu elegi aqui um dos meus prediletos, que é o Pol Roger. O Pol Roger é um champanhe consagradíssimo, né? Para você ter ideia, ele vem até com o brasão da família real britânica, porque ele é escolhido. Foi no casamento do príncipe Harry, foi o champanhe escolhido pela família real. Imagina isso. A festa no castelo de Windsor e todo mundo tomando Pol Roger. É brincadeira uma coisa dessa? Agora, a Pol Roger tem também uma história bárbara que remete ao Sir Winston Churchill. O Churchill era doido pela Pol Roger, tomava em todo momento, disse que ele tomou milhares de garrafas e era muito amigo da Odette Pol Roger, que era a esposa do Pol Roger, e consta que ele tomou todo o estoque que tinha da safra de 68, porque a família gostava muito dele e todo mês mandava lá uma caixa para ele. Bom, ele foi tão famoso com a Pol Roger que em 84 a Pol Roger lançou um espumante, um champanhe, Pol Roger Sir Winston Churchill, foi em 84. Esse vinho só é produzido em grandes safras e ninguém sabe qual é o assemblagem, existe um segredo por trás disso. Sabe-se que a Pol Roger costuma ter mais Pinot Noir que Chardonnay, mas ninguém conta qual é o segredo dessa safra. E se você quiser ter a curiosidade de experimentar um dia um champanhe Pol Roger Cuvée Sir Winston Churchill, você pode, por exemplo, comprar a safra 2006, que está disponível na Mistral, por R$ 2.549,65. Olha, tá aí uma experiência que todo mundo deveria um dia conseguir fazer na vida, né? Por que não?
Bom, minha segunda sugestão, nós vamos lá para a Itália. A Itália sempre foi um grande consumidor e produtor de espumantes. Tem os famosos Prosecco, tem os Asti, que são famosos, que tem inclusive o nome do sistema Asti, e tem os Franciacorta. Franciacorta existe até, hoje é uma DOCG, né? Não é tão antiga, mas hoje é uma DOCG que inclui 19 vilarejos da Lombardia. E Franciacorta tem uma peculiaridade que virou até uma brincadeira entre os experts quando degustam espumantes às cegas, que diz o seguinte: quando você tiver certeza que é um champanhe, pode saber que é um Franciacorta. Sabe por que isso? Porque champanhe é conhecido por aquele toque de brioche tostado que todo mundo quer ter no seu espumante. Inclusive, eu até critico isso em muitos espumantes que forçam a barra para ter isso no seu processo de surli e, na verdade, acabam conseguindo um aroma forçado de fermento de pão, que não é o brioche tostado. Essa coisa tem que vir do terroir. Isso não se inventa e não é manipulando a fermentação que se consegue. Ou você tem o terroir para isso, que envolve o teu tipo de subsolo, o teu tipo de clima, altitude e tudo mais, ou você não consegue. Franciacorta é desses lugares que consegue essa mesma performance que champanhe tem. E eu selecionei para vocês um Franciacorta sensacional. Nesse caso aqui é um rosé que tem 80% de Pinot Noir com 20% de Chardonnay e que fica 30 meses surli, ou seja, sobre as suas lias, as leveduras, fazendo essa extração. Esse Franciacorta que eu escolhi é fenomenal, que é o Cadelbosco, do Maurício Zanella. Maurício Zanella é um craque, uma pessoa fenomenal, gosta muito de arte, a vinícola dele é um espetáculo. Ele esteve aqui no Brasil, o Ciro Lila, que importa os vinhos dele, fez um jantar fenomenal, eu tive com ele, uma pessoa igual, tranquila, maravilhosa e que inclusive produz vinhos muito interessantes. Eu separei dele esse Franciacorta DOCG Cuvée Prestige Rosé Brut, custa R$ 875,50 na Mistral. Bom, da Itália nós vamos para a Espanha. A Espanha se produz um espumante que se chama cava. A gente fala sempre no masculino, como no caso de champanhe, não é uma champanhe, é um champanhe, porque é um vinho espumante. Com os cavas a mesma coisa, não é uma cava, é um cava. E cava é uma denominação de origem, que tem uma curiosidade. Essa denominação de origem não é do mesmo local, são vários locais. Embora Penedès, que é a principal produtora dos cavas, produzindo 90% dos cavas, ela está ali tudo juntinho, que é entre Barcelona e Tarragona e aquela região da Catalunha, né? Então ali o primeiro cava produzido na Espanha foi produzido pelo Giuseppe Raventós em 1872, que são os donos da Codorníu. Essa família Raventós é o máximo, e depois eles fizeram uma segunda empresa, que é a Raventós, que hoje o 21ª geração dos Raventós, que é o Pepe Raventós, comanda essa empresa que é biodinâmica. É bárbaro, os espumantes deles são maravilhosos. E eu estou sugerindo para você, da Raventós, que é biodinâmica, esse Cava Raventós Denit Rosé. Olha que bacana, só uvas locais, 42% de Macabeu, 37% de Xarel-lo e 14% de Parelhada e ainda 7% de Monastrell. Olha, uma bela experiência de conhecer um cava autêntico, com expressão verdadeira do terroir pelo seu cultivo biodinâmico, e você encontra na Decanter por R$ 198,78. Belíssima experiência.
Bom, da Espanha nós vamos ali do lado para Portugal, né? Portugal é um show e olha, Portugal tem espumantes simplesmente extraordinários. E eu não podia deixar de elencar o espumante do meu amigo Luiz Pato. Eu acho o Luiz Pato um cara genial. Ele está sempre up to date, ele está sempre com inovações. E o Luiz Pato faz uma coisa que eu considero fenomenal, que é meio única no mundo do vinho e que acho estranho que isso não tenha se popularizado. O que o Luiz Pato faz? Você sabe que as vinhas, quando chega os primeiros cachos de uva que ainda estão verdinhos, muitos cachos nascem muito coladinho um do outro. Então existe uma coisa chamada poda verde. A poda verde consiste em tirar excessos de cachos de uva. É uma coisa recente, uma coisa que tem 50 anos no máximo. Antigamente não se fazia isso porque queria-se era muito volume. Depois, com a busca de qualidade mais do que volume, descobriu-se que cachos muito juntos não tomavam a insolação correta. Então começou a se fazer o que se chama de poda verde. Então o que acontece? Um ramo que tem lá 20, 30 cachos de uva acabavam ficando com metade disso. Essas uvas eram deitadas ao chão, viravam fertilizante ou mesmo recolhidas e processadas para fertilizante. O Luiz Pato, que é da Bairrada e que produz lá a uva baga é típica da Bairrada, uma uva sensacional, com muita estrutura, bem tânica, faz vinhos muito elegantes, de longevos, bárbaros. O Luiz Pato teve uma ideia simplesmente genial. Ele retardou um pouquinho a poda verde para o momento em que a uva começa a ficar rosada. Nesse momento, que eles chamam lá do dia de Santiago, tem um provérbio, é no Santiago que a uva pinta o bago. Então essa é a ocasião onde ele faz então a sua poda verde. Ele faz uma poda verde retardada, pega uma uva que está rosada, com uma acidez altíssima, e o que ele faz? Em vez de transformar isso em fertilizante, ele transforma num espumante. Vai faltar açúcar, obviamente. Você deve estar pensando, bom, como é que ele faz com uma uva verde desse jeito, sem açúcar ainda? Mas ele acrescenta mosto da própria baga e ele produz então um espumante de baga rosada. Olha que coisa genial. As outras uvas que ficaram na parreira, ele espera amadurecer e faz então um vinho tranquilo, maduro de baga, também excepcional. Olha que gênio. Do mesmo ano, da mesma vinha, ele faz dois vinhos diferentes, um espumante rosado e um tinto maduro. Eu acho simplesmente genial. Viva o Luiz Pato. Esse é mais um vinho que você encontra na Mistral por R$ 169,61, espumante Luiz Pato, casta baga rosado Nature. É isso aí, experimente que você vai gostar. Aliás, o Luiz Pato tem uma linha enorme de espumantes, ele botou a mão aí nos espumantes, tem coisas muito bacanas. Esse aqui eu faço questão de indicar por essa situação inusitada que eu acho genial. Bom, de lá nós vamos para a Alemanha. A Alemanha, você sabe que os alemães, eu fiquei impressionado quando eu soube disso. Os alemães são os maiores consumidores de espumante no mundo todo. O maior importador de espumante de cava da Espanha são os alemães. É uma enormidade. E eles consomem todos os espumantes que produzem, que não é pouco. Aqui no Brasil não é muito comum se encontrar espumantes alemães, não tem fartura. Mas existe a Weinkeller. A Weinkeller é uma importadora de vinhos alemães, especificamente alemães, focada neles, orgânicos e biodinâmicos. É um belíssimo endereço para se comprar vinhos alemães de diversas regiões. Eu estou indicando para vocês esse espumante alemão, que lá na Alemanha chama-se Sekt, escreve-se Sekt e pronuncia-se Sekt, é espumante. E eu estou indicando a vocês esse Bassermann Jordan Sekt Riesling.
Ele é de Foz, da região de Foz, é Brut, orgânico, 100% Riesling, 12,5% de álcool, um vinho super mineral com aquela característica do Riesling, uma belíssima experiência. Olha, os espumantes que eu estou sugerindo aqui, seria um sonho juntar 10 amigos e degustar esses 10 espumantes, todos às cegas. Olha, seria um programão para ver a diversidade de uvas, de estilos, de terroir, sensacional. Ele custa R$320 lá na Weinkeller. Bom, da Alemanha, sabe para onde é que nós vamos? Nós vamos para a Eslovênia, gente. Você acredita? A Eslovênia é um país extraordinário. Teve muito tempo lá sob o comunismo e por isso eles acabaram tendo muito pouca invasão de produtos químicos, era tudo fechado. E eles têm uma viticultura maravilhosa. Existe um produtor lá chamado Puklavec. O Puklavec apareceu aqui no Brasil numa Expovine alguns anos atrás, uma Expovines dessa, eles ganharam os top 10 dos vinhos brancos com um Sauvignon Blanc maravilhoso. A Tatiana Puklavec, inclusive, estava aí, foi muito simpático. O importador deles, que é um brasileiro lá de Santa Catarina, um doce de pessoa, que é o Moacir Martins, ele então me apresentou um espumante deles, que é o Puklavec Sauvignon Blanc. Olha, uma coisa inusitada, eu nunca tinha tomado um espumante 100% Sauvignon Blanc, uma delícia. É feito pelo método Chamar, 11% de álcool, uma delícia, é para tomar de garrafão. Custa R$ 113,52 nessa Carpe Vinum. A Nazira adorava esse espumante, teve inclusive lá na Riviera de São Lourenço, teve uma feira de vinhos lá da Zoraida e do Edu Viotti, e eu fui lá cobrir, fui acompanhar, e a Nazira estava cansada, então conheceu lá o Moacir Martins, muito simpático, ele logo ofereceu esse espumante. Nazira ficou doida, ele pôs uma cadeirinha, ela ficou lá no stand deles enquanto eu percorria tudo e degustava. Olha, tomou a garrafa inteira, nós voltamos felizes para o apartamento. Experimente, que é uma bela oportunidade de ver o que é um Sauvignon Blanc produzido na Eslovênia. Bom, de lá nós vamos para Nova Zelândia. Gente do céu, Nova Zelândia, você sabe que a Nova Zelândia é dos produtores mais voltados para o sustentável, a agricultura, quase todo mundo lá é orgânico e biodinâmico, e a Premium Wines é especialista em Nova Zelândia. Começou trazendo vinhos só da Nova Zelândia, hoje tem um portfólio maravilhoso. É lá que eu me abasteço dos De Luca do Uruguai, por exemplo, que eu sempre estou indicando, que é um produtor maravilhoso. E eles têm vários produtores da Nova Zelândia. Sugiro que você visite o site para dar uma olhada na variedade. E lá, a Nova Zelândia é muito craque em Pinot Noir. Eles são o melhor terroir de Pinot Noir, reconhecido por todo mundo, fora da Borgonha, é a Nova Zelândia, indiscutivelmente. E esse espumante que eu selecionei para vocês, esse Hunters Miru Miru Reserve, aliás, Miru Miru é um termo maori que significa as bolhas, o perlage. Então seria Hunters Perlage Reserve, olha que legal. Esse Hunters Wine é de Marlborough, na Ilha Sul. Lá você sabe que tem Ilha Sul e Ilha Norte, tem o sul da Ilha Norte, é uma confusão. Esse é de Marlborough, que é a Ilha Sul, e ele tem 55% de Pinot Noir para 44% de Chardonnay e 1% de Pinot Meunier. E olha, 3 anos de Surly, hein? Ele fica nas borras 3 anos, por isso ele apresenta muita evolução, uma complexidade, cremosidade, um espetáculo de espumante para você conhecer o que é Nova Zelândia. Na Premium Wines por R$ 238,71. Bom, de lá nós vamos para o Brasil. O Brasil, você sabe que deita e rola com espumantes, essa jovialidade
que o Brasil tem em espumantes, coisas maravilhosas. Eu sou grande fã dos nossos espumantes. Uma vez fiz uma relação de 100 espumantes que eu gosto demais no Brasil. Olha que coisa fenomenal. E eu volto para um dos meus prediletos que eu queria indicar a você, que é o espumante Extra Brut LH Zanini, o 2016, está R$ 99,50 na Mistral. O Zanini é um craque, ele além de ser um grande produtor, um cara voltado para as coisas mais naturais possíveis, ele também é um poeta. E ele, quando esteve na França estudando vinho, na Borgonha e tudo mais, ele ficou amigo de um artista belga que veio a falecer em 2013. E quando ele ficou amigo desse artista, que é o Maurice Rosy, o Maurice Rosy é um artista plástico bastante conhecido na Europa. Eles ficaram amigos, tomaram um dia um pifão num almoço, e ele falou para o Maurice: Maurice, você podia fazer aí um rótulo para mim, para eu fazer um vinho, o que você acha? E o Maurice desconversou e tal. Passado um tempo, o Zanini, já no Brasil, recebe pelo correio uma aquarela linda, que é esse rótulo que vocês estão vendo aí, que hoje inclusive ele usa também para um vinho tinto. Mas esse rótulo é uma preciosidade, e esse vinho é muito fino, gente, tem muita classe, é um grande representante dos nossos bons espumantes. Ele tem 75% de Chardonnay com 25% de Pinot Noir. 11,5% de álcool, um espetáculo que você encontra na Mistral a R$ 99,50. Bom, eu do Brasil, estou do lado do Uruguai, não vou deixar de prestigiar meus amigos uruguaios. E eu estou falando aqui da família Pisano, que a família Pisano é como se eu estivesse na casa de algum parente. Eles são o máximo, eu adoro todos os Pisano, eles são maravilhosos. Uma vez o Daniel Pisano foi me pegar no hotel, que eu estava lá hospedado para visitar umas vinícolas. Ele chega, eu estava num hotel, o Luiz Ota estava em outro hotel. Ele chega para me pegar primeiro, depois o Luiz. A Nazira estava junto. Aí ele vira com um embrulho de papel, papel de pão, abre o embrulho, dirigindo, fala: Didu, pega aí um pedaço da pizza, dá para a Nazira. A minha mãe acabou de fazer essa pizza, você tem que experimentar. E eu então comi essa pizza, que era maravilhosa. Depois pegamos o Luiz no hotel, que comeu outro pedaço dele também. E eu acho isso uma coisa assim que mostra bem como é a relação desses produtores uruguaios, tão familiares, tão simples, tão naturais. Imagina, você não pode imaginar um produtor de Bordeaux fazendo uma coisa dessa com você. Eu achei sensacional, nunca me esqueci disso. Bom, os Pisanos fazem um espumante que é simplesmente inacreditável, que é um espumante chamado Rio de los Pájaros Brut Nature. Você sabe que Uruguai significa Rio de los Pájaros, né? E eles então homenageiam o nome Uruguai na sua origem com esse nome, Rio de los Pájaros Brut Nature. O que é? É um taná brut, gente do céu, 13% de álcool. Esse espumante é inusitado, porque ninguém espera abrir um espumante com uma estrutura como ele tem. Se você experimentar esse vinho com um tutu de feijão, por exemplo, você vai falar: nossa, Didu, o que é isso? E com morcilhas, então, grelhadas, meu Deus do céu. Olha, tá aqui um belo exemplar. Esse não adiantava estar às cegas na degustação, que todo mundo ia saber do que se trata. Mas é um belíssimo exemplar, o Rio de los Pájaros Brut Nature, do Uruguai, da Pisano, R$ 290,37 na Mistral. E para terminar nossa lista de espumantes pelo mundo, eu vou sugerir um espumante do Chile. Por que um do Chile? Porque eu fiquei surpreso em saber que o Chile foi o primeiro país a produzir um espumante na América do Sul. Olha que legal! Foi o Dom Alberto Valdivieso em 1879, gente. Olha que demais! Chamava-se Champagne Valdivieso.
Bom, sabe que todo mundo em toda parte chamava champanhe, né? E hoje isso não é correto, porque isso é a denominação de origem lá da França e é muito deselegante você chamar seu espumante de champanhe não sendo lá da denominação, lá da AOC. Então hoje eu acho que eles também já não chamam de champanhe, mas não, tem sempre um aqui e ali que chamam de champanhe, como aqui a Peter Longo, que aliás produz espumante desde 1913. Os Peter Longo, eles têm o direito, por terem registrado o nome Peter Longo como champanhe antes da AOC de champanhe. A justiça deu ganho de causa para eles usarem, mas eu acho bastante ridículo isso e deselegante acima de tudo, porque para que isso? E ainda se eles fizessem um espumante do nível de champanhe, a gente até podia falar, bom, mas é um verdadeiro champanhe, e não é o caso. Mas enfim, o fato é que a Valdivieso foi o primeiro espumante da América do Sul. E eu então estou escolhendo para vocês o Valdivieso Brut, que tem 50% de Chardonnay, 20% de Pinot Noir e 30% de Semillon. Ele custa R$80 lá na Ravan, que é a importadora dos Valdivieso. Com isso a gente encerra essa lista de 10 espumantes pelo mundo, para que você possa ter uma experiência, junte os seus amigos, se cotize, faça essa experiência, você vai ver que aprendizado que vai ser isso, para você identificar o diferencial de terroir, a tipicidade de cada casta, os estilos, muito bacana isso, não deixe de aproveitar. Então, se você gostou, eu vou pedir que você dê um like, e que você se inscreva aí no canal, porque aí você é avisado aí com essa campainha cada vez que tiver uma novidade. E compartilhe com seus amigos. Gente, toda hora é hora de abrir um espumante para a gente brindar a vida. Nós estamos vivos, estamos superando esses problemas, vamos comemorar. Saúde!